Muito bem, nós estamos aí entrando hoje na lição número 9 e vamos dividir essa lição número 9 em parte A, em parte B, especialmente porque essa lição é muito importante, porque vai mostrar para nós alguns dos principais problemas que nós encontramos na raça humana, e o entendimento dessa lição vai nos ajudar a compreender por que as coisas no mundo estão como estão. Hoje essa lição tem como título Adão e Eva desobedeceram a Deus. Essa porção da Bíblia que vamos estudar hoje no livro de Gênesis relata um dos mais críticos eventos de toda a história antiga. Nós precisamos entender os acontecimentos antecedentes a este evento crítico. E é importante a gente fazer uma pequena recapitulação que vai nos introduzir nessa lição de hoje. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que Deus criou o homem e, ao criá-lo, Deus o colocou ali num jardim. Esse jardim é chamado Jardim do Éden. Deus criou esse jardim para o homem. E ao colocá-lo ali no jardim, no capítulo 2, ele deu uma ordem para o homem, dizendo que todas as árvores do jardim, os frutos das árvores do jardim poderia se comer, mas a árvore do conhecimento e do bem e do mal que estava no jardim, eles não deveriam comer. E Deus foi muito enfático para eles não comerem desse fruto. O que Deus disse que aconteceria é que se eles desobedecessem comendo o fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E o que quer dizer que eles morreriam? Eles separariam-se de Deus, do seu relacionamento com Deus, e num tempo certo eles morreriam fisicamente. A palavra morrer significa separar-se. Então eles se separariam de Deus e a sua parte imaterial, sua alma e espírito, em um determinado momento separaria do seu corpo. E então Deus criou Adão, colocou ali e criou para que ele pudesse obedecê-lo, amá-lo, se relacionar com ele. No final, depois de haver criado o homem, criado o jardim, dado uma ordem, Deus criou Eva. Deus criou Eva para estar com o homem, para se relacionar com o homem, para amar o homem, para desenvolver uma vida a dois. Então Deus cria então o casamento. Um homem foi criado por Deus, uma mulher foi criada por Deus do homem, daí Deus criou homem e mulher. Vimos sobre isso com muitos detalhes, especialmente na lição número 8, que você pode acessar pela internet. A vida no Jardim do Éden é muito interessante. Primeiro, é bom lembrar que Adão e Eva tinham tudo o que precisavam naquele jardim. Deus era o amigo deles. Eles se relacionavam com Deus, eles amavam a Deus, Deus os amava e eles eram muito felizes ali. Não tinha nada que eles não precisassem, tudo estava ali. Deus havia colocado Adão na posição de administrador sobre toda essa bela criação divina e colocou a sua esposa para auxiliar e ser co-administradora com ele de toda a criação. Lembrando que não havia nenhuma doença, nenhuma peste, nenhuma erva daninha, não havia espinheiros, o trabalho de Adão era muito agradável e para todas as coisas que Adão precisasse, ele podia pedir a direção de Deus e com certeza Deus lhe diria exatamente o que era melhor para ser feito. Então Deus deu a Adão e a Eva uma imensa variedade de plantas,
de frutas e de legumes para eles comerem. Parte da bênção de Deus para a vida deles. Eles também não tinham nenhuma preocupação financeira, porque não havia dinheiro, né? Tudo o que eles precisavam já estava ali, providenciado por Deus. Adão e Eva podiam comunicar-se entre si com Deus, nada podia impedir essa comunicação de Deus com eles e eles com Deus, nada podia impedir a comunicação de Adão e Eva, Eva e Adão, e tudo era focado na caminhada relacional. Adão e Eva também nunca tinham brigado ou ofendido um ao outro com palavras, e não haviam praticado nada de errado, nada que desagradava a Deus, vivendo naquele jardim, naquele paraíso, estando debaixo da bênção de Deus, desfrutavam de um perfeito relacionamento e amizade com Deus e um com o outro, e tudo era maravilhoso. Mas até o dia em que algo aconteceu. E os detalhes desse algo ter acontecido está no capítulo 3 de Gênesis. Nós precisamos relembrar na lição número 3, já vimos essa lição, que Deus criou todos os seres espirituais e dentre esses seres espirituais houve um anjo criado por Deus, e esse anjo se rebelou contra Deus. O nome desse anjo é Satanás, tornou-se Satanás, o diabo, Lúcifer, a estrela da manhã. E esse inimigo de Deus está vendo tudo o que Deus está fazendo, tudo o que Deus fez, como ele fez. E até parece que ele não se manifesta em nada, até que entramos no capítulo 3 de Gênesis. Satanás, o inimigo de Deus, sabia tudo a respeito de Deus e também do aviso que Deus deu a Adão em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ler novamente esse aviso no capítulo 2, versículo 15 a 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2, 15. Agora versículo 16. Ele deu essa ordem de: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás sabia muito bem sobre essa ordem. Agora, por odiar a Deus, porque ele se tornou inimigo de Deus, ele queria destruir o homem e a mulher que Deus criara. Lembrando que o homem e a mulher, os seres humanos, os nossos ancestrais, Adão e Eva, representam o top, vamos dizer assim, o máximo da criação de Deus. Está lá no capítulo 8 de Salmos. E como Satanás odeia Deus, ele também odeia tudo que Deus fez. E ele queria destruir o homem e a mulher, e assim Satanás planejou uma forma de fazer isso. E a forma como ele fez foi enganar a Eva. Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? É interessante, a gente não pode dar uma olhada nessa serpente como aquilo que a gente entende como serpente hoje, porque tudo indica que nesse período ela não era um réptil rastejante como sabemos que é hoje. Ela se tornou assim, depois vamos ver na maldição a ela.
Essa criatura de Deus, com certeza devia ser bonita, bela, porque ela se presta a Satanás e por causa da sua, como diz o texto, da sua sutileza. E ela tinha algum traço de beleza para atrair. Então, com certeza, a estrutura da serpente foi algo assim diferente do que é hoje, isso é certo. E Satanás se faz uso dessa serpente. Quem que está falando aqui? É Satanás. Como é que sabemos disso? Porque a Bíblia explica que é Satanás. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 12, versículos 7 e 9, diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Essa aqui é a história da queda de Satanás, que nesse texto ele é chamado de dragão. Vimos isso na lição número 3. Depois você pode ouvir a lição número 3 e ver os maiores detalhes. E esse dragão aqui foi expulso do céu. Por quem? Por Miguel. Uma luta feroz houve no céu e os expulsou de lá. E foi expulso, versículo 9, o grande dragão. Esse é o nome. Mas também há um codinome. A antiga serpente. Que antiga serpente? A serpente de Gênesis 3, capítulo 1, que acabamos de ler. Que se chama como? Que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo. Então, na Bíblia, Satanás é tido como sedutor. E ele não é sedutor de uma pessoa, de todo mundo. É um sedutor contra Deus. Seduz as pessoas para ele, contra Deus. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O texto diz a antiga serpente. Então, quem está em Gênesis 3:1? A antiga serpente. Quem é a serpente? Satanás e o diabo. Ou Satanás, o diabo. Mas não somente isso. No capítulo 20, versículos 1 e 2 de Apocalipse, diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Que dragão? O mesmo de Apocalipse 12. Quem é ele? Diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nós vamos ver um outro texto em 2 Coríntios, provando que essa serpente de Gênesis 3:1 é Satanás. Então não é uma cobra que está falando com Eva, não é só uma serpente que está falando com Eva. O próprio Satanás entrou nessa cobra e ele se disfarçou de cobra para poder enganar Eva. A serpente, como diz o texto, é a mais esperta do que qualquer outro animal que Deus criara. Como vimos em Apocalipse 12, versículo 9, Satanás é um enganador. Ele não deixou que Eva soubesse que era ele que estava falando através da serpente. Uma coisa interessante é que quanto mais você estuda a palavra de Deus, a Bíblia, mais você vai percebendo quanto Satanás é enganador e perverso. Nós vamos estudar nessa lição como é que Satanás engana. E ele mesmo sabe que age como um enganador e mentiroso. Jesus deixou claro isso em João, capítulo 8, versículo 44, quando ele foi explicar nesse texto, dizer para os seus algozes, que achavam que andavam com Deus e andavam com o diabo,
Jesus disse claramente: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Quando é que ele foi homicida desde o princípio? Lá no Éden, lá em Gênesis 3:1, onde estamos estudando. Nós vamos ver que o objetivo dele era criar circunstâncias para que Adão e Eva desobedecessem ao Senhor e morressem. Então ele foi homicida desde o princípio. Não somente isso, nós vamos ver também em Gênesis capítulo 4, que depois que Adão e Eva saem do paraíso porque pecam, eles têm família, tem um filho chamado Caim, e Caim mata o seu irmão Abel. Vamos estudar sobre isso com mais detalhes. E essas mortes e a busca da morte, essas violências, mostram a ação clara de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio, Jesus disse, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que ele não fica na verdade, ele profere a mentira, ele fala da mentira, ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Então, nós precisamos ter essa visão muito clara sobre quem é Satanás, porque a Bíblia o apresenta e vai desmascarando Satanás como alguém mentiroso e homicida. O próprio nome Satanás significa enganador ou acusador. E é exatamente isso que ele tenta fazer. Ele tenta fazer o que é bom parecer inútil ou mal. E ele tenta fazer o que é mal parecer bom. Ele tenta sugerir que Deus é mentiroso, mas ele sabe muito bem o que Deus diz. Ele sabe muito bem que o que Deus diz é absolutamente verdade. Então, qual é a luta? A luta é entre esse mentiroso, enganador, acusador, contra Deus, que é verdadeiro. E eu preciso parar aqui para explicar isso com muita clareza, porque hoje eu e você ou estamos plenamente seguindo e caminhando nas verdades absolutas de Deus, ou estamos seguindo e caminhando nas mentiras e nos enganos de Satanás. É isso aí. Bem, mas como é que eu vou saber o que é a verdade? A razão pela qual estamos estudando a Bíblia é porque a Bíblia é a verdade. Nossa lição número 1 explicou isso. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na palavra, na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade de Deus. Razão pela qual Satanás não quer que as pessoas tenham acesso à Bíblia, ouçam a Bíblia, estudem a Bíblia, muito menos que as pessoas tenham entendimento e compreensão da palavra de Deus. Ele não quer isso de jeito nenhum, porque ele sabe que o que Deus diz é absolutamente verdade. Quem é essa figura da serpente em Gênesis capítulo 3, versículo 1? A Bíblia responde que é Satanás. Vimos o texto de Apocalipse 12, versículos 7 a 9, e o texto de Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2. Mas eu quero abrir no outro texto, em 2 Coríntios 11, 14, que eu citei um pouquinho atrás aí no nosso estudo. Diz assim, versículo 3, 2 Coríntios 11, 3 e 4, ele diz, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e purezas devidas a Cristo. O texto está muito claro dizendo que a serpente enganou a Eva.
E essa serpente aqui é Satanás. Diz que é astuta. Então, ela sabe muito bem como está fazendo as coisas. Ele disse que o ataque foi na mente. Assim, ele está preocupado com os coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo que sejam também corrompidas vossas mentes. O campo da guerra é mental, é na cabeça, é no entendimento, são nos conceitos. E se apartem da simplicidade e pureza devida a Cristo. Porque se Satanás conseguir corromper a mente, nós vamos apartar da simplicidade. Qual era a simplicidade no Jardim do Éden, por exemplo? Era não comer. Era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era não comer, essa é a simplicidade. Mais do que isso, mas Satanás pode se transformar, ele pode fazer uso de uma serpente. A Bíblia vai um pouquinho mais além. Capítulo 11, 2 Coríntios 11, 14, ele diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A pessoa diz assim: não, mas eu vi um anjo bonito, um anjo de luz, um anjo que me falavam coisas maravilhosas, bonitas. Cuidado. Cuidado, porque Satanás aparece em anjo de luz, em uma coisa bonita, para enganar. Então foi isso que Satanás fez com Eva. Ele a enganou, aparecendo a ela na forma de uma serpente. Lembrando que naquele tempo os animais não atacavam, nem Adão e Eva, nem uns aos outros. Os animais não se atacavam. E por isso que Eva não teve nenhum problema para se aproximar da serpente. Essa é a tática de Satanás. Satanás é um enganador. As suas táticas não mudaram em nada. Ele ainda está tentando enganar e destruir as pessoas. Ele não usa a serpente mais hoje, como ele fez com Eva, mas ele usa qualquer meio ou tática que as pessoas aceitem. Muitas vezes Satanás engana as pessoas falando mentiras diretamente às suas mentes. Pensamentos que vão lá na cabeça das pessoas. Quando Satanás fala com as pessoas, não deixa que elas saibam que é ele que está falando. As pessoas acham que aqueles pensamentos são delas mesmas. Na verdade, é Satanás quem está colocando esses pensamentos em suas mentes. Ele só pode estar também em um lugar de cada vez, mas a gente precisa lembrar de que muitos anjos seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus. Deus removeu lá os Satanás e seus seguidores rebeldes da posição e do serviço que eles tinham no céu. E esses anjos, espíritos rebeldes, os demônios, eles andam pela terra, eles são invisíveis. Trabalham com Satanás, contra Deus e contra os homens. São esses espíritos que Satanás usa para falar mentiras nas nossas mentes. E muitas mentiras. Mentiras que às vezes levam pessoas ao suicídio. Exemplo, você não serve para nada, você não presta, você é uma pessoa doente, você deveria acabar com a sua vida. Ele também leva pessoas a ter intrigas com outras pessoas. Ele coloca um pensamento contra Deus na mente de pessoas e capacita essas pessoas a escrever. Deus, por exemplo, não existe, a Bíblia não é a verdade, e ele todos os dias está soprando na mente das pessoas. Satanás é tão astuto que ele pode até mesmo falar no ouvido de uma pessoa quando a pessoa está ouvindo a própria palavra de Deus. Pode colocar dúvidas na cabeça das pessoas. Eu deveria realmente acreditar na Bíblia? Satanás não quer que ninguém conheça ou acredite em Deus, porque ele odeia Deus e sua palavra, mesmo sabendo que ela é a verdade. Ele odeia. E algumas vezes Satanás usa outras pessoas também, das quais ele fala mentiras. Essas pessoas podem estar agindo a favor de Satanás, consciente ou inconsciente, achando que são elas que são
portadoras de capacidades intelectuais, de espíritos iluminadores, na verdade são pessoas que estão sendo dominadas por Satanás. E Satanás tenta fazer com que essas pessoas que o seguem sejam muito atraentes para nós, né? Mas no final dá em caminho de morte. Há pessoas que estão sendo enganadas por Satanás ouvindo pessoas eloquentes, pessoas que sabem comunicar, que falam bem, que falam bonito, mas que não falam de Deus, não falam dos princípios de Deus. Satanás usa essas pessoas para enganar outras pessoas. Então, ele fará com que, por exemplo, nós nos sintamos que talvez estamos perdendo alguma coisa se não seguirmos essas pessoas com suas falas bonitas. Ele pode colocar culpa nas pessoas. E ele sabe como lidar. Ele usa gente, líderes, para conduzir multidões ao erro e para levar e conduzir pessoas ao erro. Satanás é astuto, a Bíblia diz. Satanás também pode pegar uma pessoa de outras maneiras, né? Pode ser que a pessoa às vezes não quer identificar com a multidão porque a pessoa quer ser sábia, mais sábia do que os outros. Então elas são autossuficientes. Então Satanás pega as pessoas pela sabedoria, pelo orgulho, pela autossuficiência. E Satanás conduz muitos à destruição através de mentiras que ele diz. E ele faz a pessoa acreditar. Às vezes mentiras sobre a independência de Deus. As pessoas acreditam que, sendo independente de Deus, as suas vidas vão se dar bem. E fazer aquilo que elas bem entender, porque elas são inteligentes. Tudo isso é sopro do diabo. E nos últimos dias nós temos ouvido muito sobre culto a Satanás e práticas semelhantes. Então, a maioria das pessoas não tem desejo de seguir essas coisas, que são obviamente satânicas, mas não são ditas que são satânicas. Mas muitas estão se envolvendo em coisas muito sutis, que na verdade é Satanás que está por trás como foco. Então Satanás está sempre trabalhando, mas ele não diz que é ele. Ele não diz para Eva que era ele, que ele queria tirá-lo de Deus. Ele não diz isso. Então tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Qualquer coisa que você faça para buscar poder que não seja de Deus, você pode encontrar o engano e a mão de Satanás sobre sua vida. Qualquer coisa que exalte ou dê conotação boa, agradável, atraente, e às vezes realmente não são más, na verdade são instrumentos que Satanás está usando. Alguns jogos, músicas e vários tipos de entretenimento que exalte matar, mentir, roubar, ou que tenha uma linguagem obscena de moralidade, Satanás está por trás. Então qualquer coisa que negue a existência de Deus, ou que enfraqueça a mensagem da palavra de Deus, a Bíblia, a verdade de Deus, está Satanás por trás. Todas essas coisas na realidade têm como autor quem? Satanás. É ele quem está por trás delas, não importa aí quão inocentes, populares ou inofensivas elas possam ser ou parecer. Satanás tentou e enganou Eva e vai continuar intentando e enganando Eva. Então, Gênesis 3:1, a gente aprende que Satanás é o quê? Ele é o enganador. Agora, vamos voltar para Gênesis 3:1 e vamos reorganizar aqui e explicar o texto. Diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, ele já sabia a resposta certa e não se importava com o que Deus havia dito.
Mas por que ele faz essa pergunta? Por que Satanás faz essa pergunta? Que pergunta? Não é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás estava testando Eva para poder levá-la a uma cilada, cair numa cilada. Ele estava tentando lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. E essa é uma tática favorita de Satanás. Satanás tem prazer, alegria em lançar dúvidas. São as dúvidas, são as perguntas. E olha, quando as perguntas nascem, elas precisam ser respondidas. Se elas não são respondidas pela verdade da palavra de Deus, nós começamos a ser enganados pelas mentiras de Satanás através de respostas de pessoas em livros, buscas pessoais, as pessoas vão à busca de suas perguntas, mas todas as perguntas da vida, do relacionamento com Deus, estão na palavra de Deus. Então, Satanás gosta muito e muito dessa arma, a dúvida. Bem, mas o que acontece o que aconteceu no desenrolar desse encontro de Satanás com Eva? Nós vamos ver na próxima lição. Parte B do nosso estudo, na lição 9b, nós vamos ver com mais detalhes essa ação de Satanás, como é que ele se revela, como é que ele fez para fazer com que Eva caísse, em outras palavras, desobedecesse a Deus. Então eu espero você no nosso próximo estudo. Deus o abençoe ricamente.